Para começar, destaque que chega de Brasília. O deputado federal Coronel Ulisses, ele protocolou um requerimento de convocação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, na Comissão de Segurança Pública da Câmara para prestar esclarecimento sobre aquele plano do governo que pretende restringir o uso de armas e algemas por parte dos policiais. O parlamentar manifestou sérias preocupações com a proposta, afirmando que essa medida faz parte de uma agenda ideológica que tem o objetivo de limitar o trabalho dos militares, comprometendo a eficiência da segurança pública e enfraquecendo o combate ao crime organizado. Já o deputado Capitão Alden, ele é membro do colegiado, afirmou que o governo tenta criar diretrizes que já existem, reforçando o amadorismo nas políticas de segurança pública. Além disso, o parlamentar afirmou que essa postura do Planalto dificulta o trabalho dos policiais, pedindo o fim das audiências de custódia. Assunto importante para a gente refletir com os nossos comentaristas. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota ao vivo, conectado com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Me chamou a atenção essas defesas que foram feitas e essas justificativas e argumentos usados por parlamentares que integram a Comissão de Segurança Pública, e um parlamentar trouxe um aspecto que corriqueiramente você traz aqui no nosso programa, né? Uma reflexão que você já fez várias vezes, que essa defesa faria parte de uma agenda ideológica que acaba comprometendo a eficiência do trabalho policial. Queria te ouvir, bem-vindo. É o entendimento da maioria dos policiais do Brasil, Caniato. Boa noite para você, boa noite meus colegas de bancada, boa noite nossa audiência. Eu conheço o deputado Coronel Ulisses, ele é um ex-policial com bastante experiência. Nesse requerimento ele pede que o ministro preste esclarecimentos sobre essa história que saiu na mídia de que o governo federal vai regulamentar abordagens policiais, uso de armas e de algemas. As matérias que a gente viu na mídia dizem que os estados que não adotarem essas regulamentações, essas diretrizes, poderão deixar de receber a sua cota do Fundo Nacional de Segurança Pública. O deputado Coronel Ulisses diz que essa iniciativa do Ministério da Justiça acompanha a agenda ideológica de repressão e limitação da atividade policial adotada pelo atual governo, e dá como outro exemplo dessa agenda aquela portaria que estabeleceu diretrizes para o uso de câmeras corporais. O deputado Coronel Ulisses diz que o exercício do poder de regulamentar que o Executivo tem deve observar os limites estabelecidos pela legislação superior. Acontece que existe uma lei 13.756 de 2018, que define os critérios que os estados devem cumprir para receber os recursos desse fundo. Então, já existe uma lei que determina isso. Uma regulamentação, ela é inferior hierarquicamente a uma lei. Uma regulamentação não pode mudar o que uma lei diz. Portanto, segundo o deputado, essa ação do governo federal extrapola o seu poder de regulamentar e invade a competência do poder legislativo. E o deputado encerra o documento dizendo o seguinte: não se vislumbra qualquer iniciativa do atual governo para promover o enfrentamento das organizações narcocriminosas que aterrorizam o povo brasileiro. Assunto de abertura do programa Os Pingos nos Is, refletindo com os nossos comentaristas. O Cristiano Beraldo, que tradicionalmente entra online dos Estados Unidos, está aqui com a gente em São Paulo. Beraldo, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Destacando também a fala do deputado Capitão Alden, ele é membro da Comissão de Segurança Pública da Câmara Federal, diz que o governo tenta criar um regramento, essas diretrizes, mas elas já existem. Ele reforça, inclusive, que isso seria uma atitude amadora por parte da administração federal na formatação de políticas de segurança pública. Queremos te ouvir também. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Caniato. Boa noite a você, ao Mota, ao Dávila, a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, eu acho a fala do deputado muito gentil. Claramente ele não quis usar de uma franqueza que certamente permeia o seu pensamento em relação a essa situação. Porque o que a gente está vendo é um método, não é um amadorismo,
Na verdade, eu vejo um propósito muito claro, com uma sequência de iniciativas que vão sendo lentamente implementadas e que vão dificultando o trabalho da polícia. Primeiro, as câmeras. Aquele debate, a letalidade policial é muito alta. E veja, o Brasil é um país tão curioso que um país onde mais de 40 mil pessoas são assassinadas todos os anos e dizem que esse país não está em guerra, isso é tomado como algo natural. As pessoas incorporam isso e aceitam uma narrativa de que o problema da violência no Brasil é a letalidade policial. E aí isso justifica o pedido de que policiais andem com câmeras agora para que as suas ações sejam monitoradas, para que tenha sempre alguém de olho naquilo que o policial está fazendo. E mesmo que não esteja de olho no momento, depois se tem acesso às imagens de tudo o que aconteceu. Na sequência das câmeras, agora vem-se aumentar a rigidez, porque ela já existe, os policiais são treinados para cumprirem um protocolo profissional. O policial, ele não sai com uma arma e uma algema brincando de bang-bang. Policial é um profissional da segurança pública. Ele estudou, passou num concurso, foi treinado, fez estágio probatório e a partir daí ele atua para garantir o cumprimento da lei, para impedir, muitas vezes, ações violentas contra a sociedade. Só que agora, além de ter as câmeras, eles têm esse obstáculo a mais sobre uso de arma, uso de algema. Tudo vai acontecendo para manter o policial no papel de malfeitor e o criminoso no papel de pobre coitado. Então, por isso, Caniato, eu não acredito em amadorismo. Eu acredito em método. Um método que busca implementar no Brasil esse estado onde o crime é naturalizado e a sociedade vive refém desse ambiente de guerra civil que vivemos. Também com a gente, Luiz Felipe Dávila ao vivo. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Dávila, eu li no dia de hoje muitas críticas de parlamentares que fazem parte da bancada da Segurança Pública ou que integram a Comissão de Segurança Pública ou ainda até policiais que se manifestaram pelas redes sociais de forma contrária a essa medida que muito provavelmente será editada nos próximos dias pelo governo federal. E vários indicam que não parece fazer sentido em um país do tamanho do Brasil você criar uma legislação que atenda exatamente todas as polícias, né? Na verdade, deveria ter uma diretriz no sentido contrário, dar mais autonomia para que cada polícia tome a medida mais adequada para aquela característica, para aquele estado, aquela cidade, enfim. Acho que temos bons elementos para analisar aqui. É verdade, Caniato. Boa noite a você, boa noite ao Mota, boa noite ao Beraldo e boa noite à nossa querida audiência. Eu queria analisar 3 pontos aí, complementando a análise dos meus colegas. Primeiro, o seguinte, é bom lembrar, como você bem falou, Caniato, que o Brasil é uma república federativa. Federativa significa que precisa ter autonomia para os estados tratarem da questão de segurança pública. Então, todas as medidas que tentam centralizar ou homogeneizar essa prática de segurança pública é uma violação do princípio constitucional, a independência dos estados para poder administrar a política de segurança pública. Segundo, como você bem disse, o governo federal pode oferecer diretrizes, mas não diretrizes punitivas, principalmente quando essas diretrizes punitivas contrariam o bom senso, não só o bom senso, os dados e evidências. Beraldo já trouxe aqui essa barbaridade que no Brasil morrem 43 mil pessoas assassinadas por ano, que representa 10% do número de pessoas assassinadas no mundo. Para se ter uma ideia do que é 43 mil pessoas, é o número de vítimas da guerra de Israel em Gaza desde outubro do ano passado. É uma barbaridade. E ele está em guerra. Isso mostra que o Brasil vive uma guerra civil da polícia contra o crime.
principalmente contra o crime organizado. Portanto, todas as medidas que vêm cercear o uso da força para conter o crime são medidas que beneficiam o crime, o criminoso. Então, a minha pergunta é, além de não respeitar o federalismo, eu tenho uma pergunta aí para o ministro da Segurança Pública. Ele está no cargo desde o dia 11 de janeiro deste ano. O que foi feito para combater o crime organizado? Qual é a política nacional de fronteiras para evitar que se passe toneladas de cocaína pela fronteira brasileira e milhares de armas ilegais que municiam o crime organizado, os roubos e furtos, que faz com que um delegado andando com a sua mulher seja assassinado, que faz com que o cidadão de bem, ao sair na rua, morre de medo de ver o seu celular roubado, que faz com que pessoas não possam caminhar tranquilamente em nenhum lugar no país por causa da violência urbana. O objetivo número 1 do governo era transformar o combate ao crime organizado numa política de Estado, uma política de Estado e não centralizadora, coordenando essas ações com as polícias estaduais. Mas toda medida apresentada desde janeiro pelo ministro tem a ver em cercear a atuação da polícia estadual. Isto é contra o que a maioria dos representantes do povo no Congresso Nacional discorda, ou seja, a maioria acha que é preciso endurecer penas e jogar duro contra o crime. Isso vai contra o que a maioria da população brasileira acredita. Hoje, como você sabe, Caniato, a maioria da população brasileira elegeu como o problema número 1 do país a criminalidade. Então não faz o menor sentido o governo apresentar medidas que, na verdade, reduzem ao invés de aumentar o poder da polícia. Então, esta convocação do ministro é apenas um sinal amarelo. Ou o governo rever essa atitude, ou ele mandará essa atitude para o Congresso Nacional, essa medida para o Congresso Nacional, e ela certamente será derrubada. Pois é, agora, Mota, esse pedido de convocação do ministro Lewandowski para que ele compareça à Câmara Federal e explique essas medidas que, certamente, pelo menos na visão dos policiais, isso iria restringir a atuação das forças policiais e também das guardas civis metropolitanas. Você não acha que ao ser confrontado pelos deputados, pelos congressistas que atuam na área de segurança pública, ele pode ter um choque de realidade? Se você estivesse lá, o que você faria questão de perguntar para o ministro, hein, Mota? Caniato, eu acho que não vai haver nenhum choque de realidade. Eu primeiro quero cumprimentar os deputados pela sua ação corajosa. São policiais que se tornaram, que se aposentaram da atividade policial e se tornaram representantes do povo, mas quem tem vocação policial nunca deixa essa vocação de lado. Esse cenário que você apresentou não vai acontecer, Caniato, porque a ideologia ela já tem a resposta antes que a pergunta seja feita. E quando se trata de segurança pública, a ideologia de esquerda só tem uma resposta: solta o bandido, restringe a polícia. Mesmo quando, 3 dias atrás, um delegado de polícia é assassinado em São Paulo. Há alguns meses atrás, foi um oficial da PM de Minas Gerais que foi assassinado. O delegado foi assassinado por um criminoso que estava em prisão domiciliar. O oficial da Polícia Militar de Minas Gerais foi assassinado por um criminoso que estava em uma saidinha. Nada muda na cabeça dos responsáveis. Em um país decente, a regra é o uso de algemas, admitindo-se exceções em casos de crimes não violentos, sem grave ameaça, e mesmo assim, exigindo por escrito uma justificativa. Por que você não algemou o suspeito? Essa tem que ser a exceção. A proibição de algemar joga sobre o policial uma questão de vida ou morte ali. Ele, se ele não algema, se ele segue as diretrizes, ele corre o risco de ser atacado e possivelmente assassinado. Eu conheço vários casos. O policial se distrai, o bandido tira a arma dele, mata o policial. Ou então o policial tem que escolher, ou ele corre esse risco,
ou ele corre o risco de ser execrado, punido, expulso da corporação e do nome dele estar no dia seguinte das manchetes do jornal. Qualquer pessoa com mínimo de experiência policial, eu não tenho nenhuma, mas eu tenho muitos amigos policiais, eu converso com eles, e eu sei que muitos deles estão me assistindo agora. É impossível para um policial que aborda um suspeito na rua saber os antecedentes daquela pessoa. É impossível saber os antecedentes que já estão registrados na polícia. Imagine os que não estão registrados. Muitas vezes o policial prende alguém em flagrante por causa de um crime menor, mas aquela pessoa já cometeu crimes gravíssimos e pode reagir violentamente de forma inesperada. Isso é o básico da polícia. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de experiência com polícia sabe disso. A presunção tem que sempre ser: este é um criminoso de alto risco, até se verificar o contrário. Isso para a proteção do policial e para a proteção da sociedade. É o que manda a prática policial no mundo inteiro, Caniato, o bom senso e o raciocínio lógico. Infelizmente, a ideologia manda fazer outra coisa. Agora, Beraldo, quando a gente reflete aqui com os nossos comentaristas, com especialistas e também com os parlamentares ligados à segurança pública, e todos entendem que é preciso você dar mais autonomia para as polícias e para os estados, e a gente se depara com uma medida que está sendo formatada no Executivo Federal, é preciso também a gente refletir sobre o que estaria por trás desse aparente desejo do governo federal de controlar a polícia dos estados, hein, Beraldo? Neto, eu acho que tem alguns aspectos que a gente precisa observar em relação a isso. Primeiro, eu vejo um peso ideológico muito forte. O ministro tem atuado de forma a deixar claro que ele tem uma concepção da segurança pública cheia de influências ideológicas e, por isso, vai tomando essas medidas e fazendo essas propostas que enfraquecem as polícias, ao mesmo tempo que romantiza a imagem do bandido. Por que você dizer que você não pode algemar alguém? Você está supondo que a polícia não fez bem o seu trabalho, que na maioria das vezes, ou em boa parte das vezes, aborda pessoas que nada fizeram e que essas pessoas inocentes, essas pessoas de bem, acabam algemadas. Eu não acho que essa é a realidade. Só que existe sempre essa ótica de imaginar que a polícia, sobretudo nas periferias, é a malvadona e todo mundo que é abordado é o coitadinho. E aí me preocupa, especialmente porque o ministro teve uma atuação muito longeva no Supremo Tribunal Federal, conduziu aquele processo de impedimento da ex-presidente Dilma e tal, e eu espero que essa onda ideológica tenha se abatido sobre ele somente a partir da entrada para o governo. E aí você tem o projeto que nasceu em Brasília, na concepção de que policiamento, combate ao crime tem que ser centralizado em Brasília e, para isso, eles precisam enfraquecer as polícias estaduais. Agora, olha que interessante, Caniato. Se a gente olhar, por exemplo, os desafios da segurança pública do Mato Grosso, um estado que faz fronteira com outro país, tem extensas áreas rurais, tem uma composição demográfica bastante particular. Você acha que o Mato Grosso tem demandas iguais, semelhantes às de São Paulo, por exemplo, ou do Rio de Janeiro? Como é que se pode combater o crime imaginando que o Brasil, desse tamanho, com tantas diferenças entre seus estados e regiões, tem demandas que podem ser atendidas de forma única? Isso é um absurdo. Isso é, no mínimo, uma burrice, mas eu não acredito em burrice em pessoas poderosas. Eu acredito em objetivos. E me parece que existem objetivos muito claros por parte deles de quererem controlar um ambiente para que este ambiente permita a continuidade do que estamos vendo.
Você, Dávila, tem um complemento a fazer, por favor? É só olhar dados e evidências, Caniato. Os estados com melhor segurança pública são aqueles estados justamente que têm governadores jogando duro com segurança pública. Goiás, o governador Caiado, Ratinho Júnior, que está fazendo um ótimo trabalho no Paraná, Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. Então, é olhar dado e evidência. E como é que reduziu o crime nesses estados? Não foi servindo cafezinho e dando cobertor para bandido. Foi usando força policial de forma efetiva. Foi prendendo e foi desmantelando as redes criminosas. Então, vamos olhar para os dados e evidências. Deixa a ideologia de lado. Use a ideologia para conversar com militante, para dar entrevista, mas não para basear política pública. Política pública tem que ser baseada em dado e em evidência. E não há dado e evidência que sustente essa medida defendida pelo governo. Em nenhum lugar do Brasil. Não consegue se dar um único exemplo de gente que usou menos polícia, menos força e que melhorou o crime. Não existe isso. Então, está na hora do Brasil deixar de lado essa questão ideológica que polui o debate, que desvia a atenção das questões fundamentais. E vamos focar nos dados e evidências para se fazer política pública no Brasil. Vamos olhar para os bons exemplos que nós temos em casa, nos estados. Vamos fazer política pública voltada para melhorar a vida da população e não para aumentar o nosso desassossego com uma situação cada vez mais perigosa de se viver. Aliás, hoje no Brasil, vivemos perigosamente todos os dias por causa da impunidade no combate ao crime. Esse é um assunto muito importante, a gente vai seguir acompanhando, talvez até em algum programa, conversar com um integrante, um parlamentar da Comissão de Segurança Pública e também noticiar, saber qual vai ser o desfecho dessa apreciação, a votação desse requerimento dos parlamentares que querem ouvir Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública.